Saiu essa nota aqui, que foi um levantamento. São números. Bolsonaro coleciona arquivamento em casos enviados à primeira instância. Mas processos sobre a pandemia ainda são ameaça? Porque isso daí não tá na primeira instância, né? Um ano após deixar a presidência e ter pedidos de investigação contra ele enviados à primeira instância, Bolsonaro tem conseguido vitórias. Olha só, gente, que coincidência. É sair lá de cima e venceu. Das 14 ações que deixaram o Supremo, 12 foram arquivadas nos últimos meses. Vejam como são as coisas, hein? Vejam só como são as coisas. Aí as ações é o seguinte. A ação de Bolsonaro lá, aquele... eu não sei qual foi o termo jurídico que foi utilizado, mas você lembra da Maria do Rosário? A DAC eu te dou outra? Ele incitou que ela fosse violentada, né? Você sabe todo o contexto daquela ali. Aí outra ação, que não tá mais sobre ele, é o seguinte, eles queriam caçar Bolsonaro porque numa motociata, o Alan dos Santos tava na garupa de Bolsonaro. Ele tá na garupa, então tem que caçar Bolsonaro. E são várias coisas assim que você fala, olha só, né? Olha, meu Deus, foi arquivado. Quem poderia imaginar que foi arquivado? O que fica parecendo para um bolsonarista? E aí, quando você vê isso, você fala, nossa, parece que a esquerda então estava perseguindo o Bolsonaro. Reclamando de coisas sem pé nem cabeça, só pra esculhambar. Aí teve outra que ele falou, olha, rapaz, o Randolph Rodrigues, né, atuou em prol de uma coisa. E o Randolph foi, a juíza falou, cara, isso é só uma crítica, não é difamação. Que inclusive foi na época lá da CPI, quando foi revelado algumas emendas que foram protocolos lá um projeto de lei, né, que poderia facilitar o processo de compra, aquisição de determinadas coisas, né, que teve até a hashtag Renan saber de tudo, no contexto. Foram ações como arquivadas. Olha, quem poderia imaginar? E para um bolsonarista, que o Bolsonaro já não pensa, né? O Bolsonaro não reflete, ele é cego. O que falam a favor de Bolsonaro, ele acredita, o Bolsonaro ele não tem inteligência o suficiente para entender os argumentos da Rede Globo de por que Bolsonaro precisa ser perseguido. Tô sendo irônico, né? Óbvio. Aí, gente, tava eu. Mas tá entupido. Tava eu no meio da tarde, tava vendo um monte de coisa. Eu tô até meio triste. Hoje eu achei, talvez, o único dossiê que eu jamais não, palavra forte. Mas é um dossiê que eu acho que ele não será feito tão cedo. Sabe quando você descobre uma coisa e fala, rapaz, isso aqui não dá pra ser discutido ainda não. É uma possível reviravolta na história, assim a forma como olhar a história, que as coisas são muito diferentes. E na história recente, não tem nada a ver com história recente, mas coisas que aconteceram no passado no Brasil, que eu falei, rapaz, não era pra eu ter pensado sobre isso. Agora eu estou com uma pulga atrás da minha orelha. Quem quiser ir atrás, eu achei o nome de tudo começou foi o seguinte, né, eu tô devagando, mas deixa eu contar rápido. Tudo começou quando tava nesses dias, em mais uma pesquisa, sei lá, às vezes eu gosto de pesquisar sobre algum assunto que eu já pesquisei. Eu tava pesquisando mais sobre a bucha, e eu achei um livro. O livro mais completo que eu já tinha visto na história, falando da bucha. Contando diversos bucheiros em diversos momentos da história nacional. Quando eu fui ver o nome do livro, eu falei, por que? Só que o livro tava em inglês, né? Eu falei, pô, quem foi que escreveu esse livro, né? Pô, o livro só... Será? Onde é que tá a versão em português, né? Eu já pensei nisso. Porque se tá em inglês, é óbvio que tem a versão em português. Tá falando da bucha, tá falando do Brasil. Vários políticos, assim, vai detalhando diversos nomes da bucha. Aí eu fui ver o nome do livro. John Watson Foster Dulles. Aí eu olhei assim e falei, esse nome não me parece de brasileiro. E realmente não é brasileiro. Esse livro não existe em português. O maior livro já escrito da história da bucha foi escrito por um americano. Aí chamou minha atenção. Aí quando eu fui ver quem era o pai desse cara, meu Deus do céu. Sabe o CIMI que tá aí? A ONG, ligado à igreja, que é a questão da Agenda Verde, que tá ligado ao CEMIC, com o Conselho Mundial das Igrejas, que é pior ainda. Pois bem, o pai desse cara tá envolvido nisso. O tio dele, ninguém mais ninguém menos do que chefe da CIA. É o Alan Foster. O pai dele, que é o José, o John Foster, foi só secretário de Estado. Veio ao Brasil, tem fotos com o José. E aí eu comecei a pesquisar, daqui a pouco entrou o nome de mineração, aí eu comecei a ver algumas coisas, tava lá que esse cara que era historiador veio pra trabalhar na mina, que era a Hanna, e teve um negócio com o governo. Eu falei, olha, comecei a se conectar com a questão do IAB. Aí comecei a olhar algumas coisas, comecei a me passar o que aconteceu no passado. Aí comecei a achar outras coisas, caiu se não vou entrar. Que foram umas coisas que eu falei, bicho. Começaram a aparecer algumas denúncias de coisas que, sabe, criaram desdobramentos na história do Brasil, que eu falo, cara, teve interferência internacional mais uma vez aqui, eu não acredito. Mas essa história aqui é muito complicada pra ser comentada, e até pra juntar esses fatos, eu passei tanto tempo lendo sem me preocupar em separar nenhum material, que eu falei, cara, isso aqui não vou guardar pra mim por hora. Vou guardar pra mim. Vamos ver o que o futuro traz aí, mas a história na minha cabeça, ela tá bem clara. Mas voltando aqui pra Bolsonaro, falando de perseguição, quando eu tava passando no Twitter, né, no meio disso daí, pesquisa outra, aí eu vi esse vídeo aqui do Mafinha. Lá vai ele colocar o Rui Costa Pimenta. E chamou minha atenção aqui o texto dele, que ele fala assim, o presidente do PCO fala sobre a perseguição ao bolsonarismo e a setores de esquerda. Depois fiquei ouvindo um vídeo longo, e é um vídeo interessante, de coração mesmo. Eu nunca me atrevo a dar play em áudios muito longos, mas esse daqui eu quero ouvir junto com vocês, porque eu acho que tá acontecendo algumas coisas que são um pouco mais amplas e que às vezes não entram no radar da turma da direita. Escuta só. Então, aqui, eu queria explicar duas questões que eu acho que são fundamentais, que é a seguinte. Primeiro, que confunde a cabeça do pessoal, né? A primeira questão é a seguinte. Eu vejo que tem gente de boa fé que discorda dessa nossa colocação. O Bolsonaro é perseguido ou não? É. Quer dizer, ou ele é perseguido, ou ele está sendo tratado de uma maneira correta pelo sistema judiciário nacional. E aí? Nós temos que esclarecer essa questão. Eu acho que é perseguido. Eu queria esclarecer essa questão indo mais a fundo no problema da perseguição judicial.
O problema aqui, que eu acho que a maioria das pessoas não entende, é o seguinte: o judiciário não pode, se ele agir democraticamente, se ele agir de acordo com o Estado de Direito, ele não pode realizar uma campanha contra nenhum cidadão. Será que existe uma campanha contra Bolsonaro? Parece que sim, né? Não nem falo do judiciário, mas parte do consórcio. O consórcio parece que vai campanha contra Bolsonaro há um bom tempo. Mas vamos lá. Seja quem seja. Isso daí, muita gente tem na cabeça a imagem, que é uma imagem escabrosamente falsa, do justiceiro da sociedade. Como se a sociedade fosse assim um cenário de faroeste. Que o cara sai atrás de todos os bandidos e papapá, aquele negócio todo. Não, isso aí, num país democrático, isso não poderia acontecer. A função do judiciário seria a seguinte: o cidadão é acusado de alguma coisa, ele contrata um advogado, o Ministério Público, se tiver fundamento, abre um processo contra ele. Aí. Né? E o juiz julga se há provas suficientes para ele ser condenado, ponto final. Lembrando que já houveram aí algumas decisões contra Bolsonaro, contra os apoiadores de Bolsonaro, que por várias vezes o Ministério Público, na figura da PGR, se posicionou, por exemplo, a favor do arquivamento, a nulidade do processo, suspensão, não faz sentido. Já aconteceu algumas vezes, mas isso aí, a coisa continua. Acho que a PGR não estava bem na cabeça na época do Ara, mas vamos continuar. O juiz tipo Sérgio Moro, tipo Alexandre de Moraes, não é um juiz democrático. Esse é o juiz justiceiro, entre aspas. Ou seja, é o juiz perseguidor. Ele vai atrás de condenar o cidadão. Só isso daí já torna o processo um processo totalmente irregular e ilegítimo. O que tem acontecido com o bolsonarismo no Brasil é isso daí. É o que aconteceu com o pessoal chega e fala o seguinte: mas o Bolsonaro, ele cometeu ou não cometeu crimes? Eu não sei de nada porque eu não sou, como é que se diz? Eu não sou investigador. Né? E eu tenho uma desconfiança, assim, muito elevada daquilo que aparece na imprensa. E até da polícia e tudo. Então o negócio fica muito complicado. Estou acostumado a ver a ação da polícia, que é uma ação persecutória contra todo mundo. Mas no caso do Bolsonaro, não é que ele... O que aconteceu com o Bolsonaro exatamente? Qual foi o crime? Ninguém sabe direito qual foi o crime. Eu quero saber. Porque se o Bolsonaro tivesse feito A, se estabelecesse um julgamento por A, tudo bem. Agora, contra o Bolsonaro tem... O quê? Ele foi condenado por fazer uma coletiva de imprensa com embaixadores de outros países. Que crime que é esse? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Você chama os embaixadores e fala: quero fazer uma declaração para os governos que têm relação com o Brasil. E faz a declaração. Que crime é esse? Eu nunca ouvi falar desse crime. Declaração. É porque foi o que ele falou, né? Bolsonaro trouxe muito riscos à democracia. A democracia foi quase um golpe. Você deve lembrar a questão dos embaixadores, né? Vamos continuar. Para embaixadores. Aí o pessoal o que fez? Ele foi julgado. Ele não foi julgado por fazer declaração aos embaixadores. Ele foi julgado por abuso de poder. Quer dizer, é o seguinte: vejam vocês o estado da coisa no judiciário brasileiro. O cidadão vai lá. Isso. Ele é presidente da República. Isso. Aí ele chama o assessor dele, chama as pessoas do governo, que o governo pode falar assim: convoque uma coletiva de imprensa. Isso. Eu vou dar uma declaração. Isso aí. Esse é abuso do poder público. Aí é abuso de poder. Por quê? Porque ele teria usado o cargo para fazer a declaração. Faça meu favor. Se alguém acredita que isso aí é um crime real, teria que me explicar. Não tem crime nenhum. Se o Lula amanhã chamar os embaixadores e falar: o Brasil decidiu romper relações com Israel por causa disso, ele vai ser tornado inelegível? É absurdo. Isso. O pessoal pode gostar ou não gostar. É uma perseguição. E nós, PCO, nós não vamos colocar o nosso nome debaixo desse tipo de arbitrariedade judicial. Quer condenar o Bolsonaro? Muito que bem. Eu não tenho problema nenhum com a condenação do Bolsonaro. Desde que seja feita através do devido processo legal democrático. E ponto final. Eu não acho que condenar o Bolsonaro é tão importante que você precise quebrar todas as leis do país para condenar o homem. Nós não achamos isso. É absurdo. A Globo concorda. A Globo acha que é de boa. É isso que está em questão, que o pessoal não gosta. Eles querem nos forçar, porque isso aqui é uma campanha de coação, né? Se você não concorda com essa lambança, você é corrupto, você está usando dinheiro público. Aparece esse pessoal aqui, que eu não sei exatamente a que vem esse negócio aqui, que é uma campanha sórdida, mas essa campanha é sórdida por isso, porque você não assina embaixo das arbitrariedades que são cometidas contra uma pessoa no Brasil, seja no Bolsonaro, seja outra. Isso daí vale para o PT, vale também para o Bolsonaro. Por que seria diferente? Ou a nossa filosofia é a seguinte: se for contra mim, eu sou favorável a passar por cima de todos os princípios democráticos e direitos democráticos da população. Se for a favor, daí eu invoco o direito democrático. Bom, se a sua política é essa, você não defende o direito democrático de ninguém. Você defende, ele está puxando a brasa para sua sardinha, numa questão imediata. Isso precisa ficar claro. Tá claro. Acabou? Precisa ficar absolutamente claro. Bom, essa é a primeira questão. Espero que eu tenha conseguido deixar o problema claro. Conseguiu. Essa primeira questão, que ficou claro, é a quarta parte de uma confusão que está acontecendo nos últimos dias. Que confusão é essa? E aí eu vou explicar pra vocês. E uma das razões também de querer mostrar isso daí, além da explicação dele de falar de porque ele não acha que o que tá acontecendo contra Bolsonaro é justo, e sim uma perseguição. Antes de falar sobre a primeira parte, essa daqui é a terceira parte. Mas na terceira parte ele já começa explicando, né, o que foi que aconteceu. Vejam só, este vídeo que a gente ouviu agora
vem depois desse. Esse aqui agora foi de sexta, esse agora foi de sábado, foi no dia seguinte. Aqui você consegue, esse vídeo é bem mais curto, é só 1 minuto só, escuta só. Aqui mais uma entrevista, análise política de Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Tudo bem, Rui? Tudo bem, tudo tranquilo, e você? Muitos assuntos para a gente debater hoje, muita pressão pelo cancelamento, é um tema que a gente vai abordar também. Vou agradecer já aqui ao César Silva, que ele já faz aqui uma explicação, né? Rui já explicou muitas vezes que faz análise política, portanto é obrigado a mostrar a verdade do que está acontecendo. Ou pelo menos o que ele acredita ser a verdade, né? Temos que ter a coragem de mostrar a verdade dos fatos. Obrigado aqui ao Vicente, assinante, ao João Rocha, o Manuel Azevedo também, e todo mundo que está nos acompanhando aqui. Rui, a gente vai falar bastante, né, sobre aquele fato que aconteceu na semana passada. Você fez um comentário, esse comentário foi recortado e foi retweetado pelo Jair Bolsonaro, né? E aí, logo em seguida, vários fenômenos interessantes que aconteceram. Um deles é assim, não, mas veja bem, né? É que o Rui Costa Pimenta, ele é um quinta coluna. Ele é um infiltrado a serviço do bolsonarismo. Aí o segundo comentário, não apenas o Rui Costa Pimenta é um quinta coluna, mas o Atush também é, porque eles fazem isso combinado. Quase como se a gente combinasse com o Bolsonaro para ele assistir, cortar e retweetar. E também movimentos aí, você tem movimentos concorrenciais, dizendo, olha, veja bem, olha o que é o 247, o que é o PCO, o que é isso. Quer dizer, existe também esse aspecto. Então, não sei se vocês pegaram a final, que é que ele explica como tudo começou. Tudo começa semana passada. Quando o Bolsonaro fez essa postagem, ele fez no Twitter, ele fez no Instagram. Bolsonaro pegou um recorte que diz, cara, que o Rui Costa fala, Bolsonaro está sendo perseguido porque é o único político nesse país com voto suficiente para derrotar o Lula. E aí, eu tento passar para vocês a minha impressão do que está acontecendo agora. O que vai acontecer de desdobramento disso? O que é que vai ser o futuro? O que é que 2024 nos aguarda? Eu não me arrisco a chutar. Mas do que eu acompanho, do que eu monitoro, as bolhas da direita, da esquerda, eu diria para vocês que você teria aí, hoje, pelo menos, uns 2, 3 grupos na esquerda. Você vai ter aquela esquerda chamada woke, os identitários, a turma que tenta realmente avançar aquelas pautas da área de costumes, né? Bem coloridas, bem diversas, etc. Tudo mais. Você tem a turma que tá preocupada com isso. Você tem uma turma, seria que o pessoal fala, aquela esquerda mais raiz, etc. Tudo mais, tá mais preocupada, sei lá, questões trabalhistas, tipo imposto sindical, vamos mexer aqui na reforma da Previdência, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, né? Vamos aqui uns puxadinhos de emprego, etc. Eles não estão preocupados só isso, tantas coisas a mais. E tem um terceiro grupo que seria um pouco similar a esse segundo, mas que ele tá preocupado mais com algumas obras de desenvolvimento nacional. Ele tá mais à esquerda, mas ele já tá assim um pouco mais distante do Lula, aquele cara meio que votou no Ciro Gomes, que tá assim reclamando, tá assim insatisfeito, aí vem a questão da margem equatorial e fica reclamando, etc, tudo mais. E aí o que é que eu venho observando é que pessoas declaradamente de esquerda, que votaram no Lula, fizeram campanha pro Lula, estão começando a reclamar. Começando a reclamar. O que isso significa? Significa que eles não vão votar nunca mais no Lula? Não sei. Eu sei que eu vi comentários, trouxe pra vocês recentemente em vídeo, de pessoas falando que em 2026 eles vão anular o voto. Vão anular o voto, ele não vai votar nem no Haddad, nem na gente, vai anular o voto. Mais de uma pessoa falando isso, trouxe pra vocês ao longo da semana esse tipo de comentário, isso tá acontecendo. E aí, o Atush, ele tá falando, e o Rui Costa também falando no vídeo, é o seguinte, cara, ele falou coisa de Bolsonaro, falou uma verdade, nada além disso. Aí a turma tá revoltada, porque ele falou uma verdade que não deve ser dita, que Bolsonaro tá sendo perseguido. E aí tem alguns setores, e aí lembra muito a primeira matéria do vídeo, do Márcio Macedo e do Gilberto Carvalho, que estão vendo, né, aquele cheirinho de sangue. O gado petista cego, que você não pode criticar o Lula em nada, você não pode fazer um tipo de aceno, você não pode falar verdades incômodas, que tá cancelando. Aí vem grupos como o ICL, do Eduardo Moreira, nosso glorioso banqueiro de esquerda, que contrata só os melhores, tipo o Chico... Como é, rapaz, o nome do Chico? O cara que era da Globo. Chico Nascimento? Não lembro. Aquele que apresentava lá o Bom Dia Brasil, que se aposentou, que tá lá agora. É esse daí, atrás do Leandro Demore, atrás do Guilherme Amado, atrás do William de Luca, que também é da Globo. A turma vai pra cima, vai pro cancelamento, tenta jogar o Brasil 247 no limbo. É o maior portal ligado ao petismo. O Rui Costa Pimenta também. E a turma tá brigando. E as críticas vão crescendo. Aí esses setores que estão um pouco mais descolados já começam a apontar e falar, olha, o Lula tá com políticas neoliberais. Olha, o Lula tá se vendendo pro Biden. Olha, o Lula tá sabotando a Amazônia. Então eles estão vendo que começou uma fissura. Começou uma fissura. E essa fissura, ela vem se intensificando. O que vai resultar disso? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço ideia. Você vê também que o consórcio, a Folha de São Paulo, deixa claro, o Lula tá nem preocupado, tá nem aí pro Supremo. Texto bem crítico. O Estadão já tá criticando o Lula. Pra mim, o Estadão já desembarcou, mas desde ano passado. Quando teve a primeira decisão do Toffoli, que o Lula matou no peito, pra mim ali o Estadão desembarcou. Obviamente, o Lula versus Bolsonaro, o Estadão vai ficar com o Lula. Porque o Lula é o candidato do establishment. É o candidato das oligarquias. Sem sombra de dúvida, das elites. Mas, no momento, é só paulada, só bolachada na cara. Tanto que a turma do PT já perseguiu o Estadão em pelo menos 2 momentos. Quando sai a nota do Estadão sobre empréstimo pra Argentina e no episódio da Dama do Mal, né, que circulou bastante aí ao longo do mês de novembro. Que se vocês esqueceram, vai estar no Atlas, que sai amanhã, dia 15, hein? Tava lembrando, né? Tô olhando aqui agora. Mas enfim, pra onde vai eu não sei. E aí, pra tentar conter, e essa treta só tá crescendo, porque começa com o Bolsonaro, veja só, um tweet de Bolsonaro começa a gerar confusão na esquerda, começa a gerar uma onda de cancelamentos, e a turma não tá sabendo lidar. Porque esse comentário do Alberto Cantalice, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, dos intelectuais do PT, ele coloca ali o print de Bolsonaro, né, e fala, ó,
Se isso é da esquerda, o que terá acontecido com a esquerda brasileira? Isso é esquerda, entre aspas, com todas as aspas, são pandegos folclóricos, por isso não representam ninguém. Falam porcarias e dão ferramentas aos adversários para nos atacarem. Não é burrice, é método. Ó o cancelamento. Não dividam a esquerda. Você está dividindo a esquerda, Rui Costa. Você está dividindo. Você percebe que sempre quem vem com esse papo de você está dividindo, faça críticas no privado, é sempre quem aprontou alguma coisa e não quer ser desmascarado. Assim como na direita, sempre quem vem, não, você está dividindo, é sempre o cara que aprontou alguma coisa e a turma tá apontando, ó, bicho, seguir por aí vai dar errado. Seguir por aí vai dar errado. E assim como na direita, a turma do vamos dividir, que falou, esse cara vai causar problema. E o tempo passou e causou problema. Eu acho que, pelo menos a tendência natural do universo, né, que o Lula também tenha problemas. E aí eu sei que foi isso. Vem com o posto de Jair, começa uma onda de cancelamentos. Os petistas graúdos começam a brigar, começam a dar paulado, começa a coisa. Aí vem os órgãos de imprensa petistas, da esquerda mesmo, raiz pra valer, entra na coisa, tenta cancelar a turma do Brasil 47, a coisa tá crescendo. Onde isso vai parar? E qual vai ser a repercussão disso pra esquerda no Brasil? Eu não sei. Mas eu quero trazer isso aqui pra vocês ficarem sabendo de coisas que acontecem para além da bolha da direita. E aí, em resposta ao Alberto Cantalice, o Rui Costa Pimenta fala o seguinte, ó. O dirigente do PT nos acusa de dar ferramentas aos adversários por falar a verdade. A saber que Bolsonaro é o único candidato da direita capaz de enfrentar Lula. Ele não deveria se escandalizar, deveria mostrar que estamos errados na avaliação e, mais ainda, deveria pensar que toda análise de uma situação tem consequência em termos da política a ser seguida. Acaso Trotsky estava errado quando assinalou o perigo que significava o caso do bigode para a classe operária? Acaso Stalin estava correto, não significa perigo nenhum? Aí falar a comparação dele.